Saudações tricolores, rapaziada, muito boa tarde para você que tá chegando aqui no canal Tricolor. Hoje é dia de estreia do Fluminense no Campeonato Carioca 2026 e o Tricolor entra em campo aí daqui a pouquinho contra o Madureira no estádio Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês todas as informações desse jogo, contexto da partida, momento das equipes, histórico de confrontos, prováveis escalações e análise do jogo, que a gente pode esperar dessa partida. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo por aqui, porque o seu like e a sua inscrição ajuda demais no crescimento do canal Tricolor. E vamos pro vídeo. O jogo de hoje, pela primeira rodada do Carioca, marca a estreia do Fluminense na competição. O início da temporada aí que pode medir o termômetro da torcida já em relação a alguns jogadores. A partida de hoje ela acontece fora do Maracanã, que está passando ali por manutenções no seu gramado, e por isso o confronto foi transferido para o Luso Brasileiro, que é a casa da Portuguesa ali na Ilha do Governador. O horário da partida é daqui a pouquinho, às 19 horas, transmissão ao vivo pela Sport TV e também pela Premier. Apesar de ser um jogo estadual, a estreia sempre carrega um peso especial, né? Pois é o primeiro contato do torcedor com o time, a primeira impressão do elenco, e também início de uma caminhada que serve ali como termômetro para a temporada. Vamos falar um pouquinho ali sobre os momentos de cada clube. Começando pelo Fluminense, o time chega ali pro Campeonato Carioca após uma temporada de 2025 de altos e baixos. Conseguiu garantir vaga na Libertadores, que era um dos principais objetivos na temporada até então, mas também ficou devendo em alguns momentos decisivos, como a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que tinha grandes chances reais de se classificar para uma final e possivelmente ser campeão nelas. O que é importante destacar é que o Campeonato Carioca, historicamente, é usado tanto pelo Fluminense quanto por outras equipes como laboratório. É comum vermos times alternativos em campo, elencos mesclados, jovens da base, reforços recém-chegados e alguns jogadores que precisam também ganhar ritmos de partida. E para o jogo de hoje, a tendência é justamente essa. Veremos aí um Fluminense sem força máxima, mas com peças bem interessantes para se observar. É o caso do Wallace Davi e da estreia do Arana e do James. Teremos jogadores jovens ganhando espaço, atletas novos sendo testados nas posições e um treinador começando a esboçar ali o desenho do time que pretende utilizar nas competições ao longo do ano. Por isso, mais do que só resultado, o desempenho e as respostas individuais vão chamar muito mais atenção nessa estreia, nessa partida. Então vamos ficar de olho nessa garotada que tem a oportunidade agora de estar estreando. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Madureira. Madureira, pelo pouco que eu pude apurar, vai entrar com uma proposta um pouquinho diferente. É uma equipe tradicional do futebol carioca, muito organizada e que costuma dificultar muito jogos contra equipes grandes, especialmente dentro do Campeonato Carioca, do estadual. O Madureira também está em início de temporada, mas como sempre chega com foco total no campeonato como vitrine. É um time que joga ali sem tanta pressão, mas buscando sempre pontuar. Costuma se fechar bem defensivamente e explorar ali os erros do adversário. E um dos nomes mais experientes no elenco do Madureira é bem conhecido por parte da torcida tricolor. Se trata ali do volante Rodrigo Lindoso. É um jogador já rodado, experiente, que ajuda muito, além de ser uma liderança para o Madureira dentro de campo também. A expectativa do jogo para o Madureira é um time bem competitivo, forte fisicamente e apostando em transições rápidas. Então é preciso ter muito cuidado no meio de campo para não errar passes, porque o Madureira pode aproveitar. Em um histórico recente de confrontos, o Fluminense leva uma ampla vantagem sobre o Madureira. São mais vitórias e mais gols marcados. Porém, fica aqui um alerta. No último encontro entre as equipes no Campeonato Carioca, o jogo acabou empatado e sem gols. Isso mostra que mesmo havendo uma diferença técnica, o Madureira já conseguiu algumas vezes neutralizar o time do Fluminense. Ou seja, não é um jogo para entrar desligado. Principalmente o Fluminense indo com um time alternativo. Por falar em time, vamos às prováveis escalações. Como já vimos, o Fluminense deve entrar em campo com um time mesclado. E a provável equipe que entrará em campo será Vitor Eudes, Júlio Fidelis na lateral, James, Igor Rabelo e Guilherme Arana fechando a zona defensiva do Fluminense. O meio-campo vem com Wallace Davi e Otávio. E um pouquinho mais à frente o Lescano na armação. O ataque vem com Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy. Então a gente pode ver que é um time mesclado, mas com algumas peças ali que a gente já conhece bem do Fluminense. Algumas que já tiveram algumas passagens e outras que precisam ali se reforçar no ataque do Fluminense, como o caso de John Kennedy. Temos também a estreia do Wallace Davi, pra gente ver um pouquinho mais o jovem em campo, que a gente testou ele, se eu não me engano, no ano passado umas 2 vezes, e ele não foi tão ruim, foi um pouco abaixo do que a gente esperava, mas vamos dar um pouco mais de rodagem para o garoto mostrar o que ele pode fazer. Temos também ali o caso do Júlio Fidelis, que entrou em 3, se eu não me engano, em 3 ou 4 partidas, e foi até bem, não deixou a desejar, jogou muito bem no meu ver. Então vamos dar um pouquinho mais de rodagem
pra gente ver esse time do Fluminense em campo. É um time bem jovem e com atletas, como eu já disse, precisam aproveitar a oportunidade que estão tendo. E jogadores como John Kennedy e Riquelme têm a chance de começar bem a temporada e mostrar serviço para o técnico novo. Do outro lado, o Madureira deve vir a campo com Neguete no gol, Júlio César, Daniel Felipe, Marcão e Matheus Julião, Arthur Santos, Rodrigo Lindoso e Juninho. No ataque, Everton Messias, Ricardo Oliveira e Vinícius Balotelli. Confesso que eu não consegui buscar muita informação do Madureira para a escalação, mas o que eu consegui apurar foi isso. Pode haver algumas mudanças, algumas alterações ali, mas o que eu consegui trazer aqui foi isso, tá? O Madureira é uma equipe bem montada defensivamente, um meio-campo bem forte. Então é bem interessante o Fluminense se ater a não errar muito passe. E se errar, o Madureira pode aproveitar bastante. Taticamente falando, o jogo tende a ter um Fluminense com mais posse de bola, tentando propor jogo e trabalhar pelos lados com infiltração, usando seus dois pontas de velocidade, o Riquelme e o Santi Moreno. Já o Madureira deve apostar um pouco nas linhas mais baixas, compactação defensiva, saídas rápidas em contra-ataque. Ponto-chave aqui será o meio-campo. O Fluminense conseguir controlar essa zona, acelerar um pouco a troca de passe e evitar erros na saída de bola, as chances de vitória realmente vão aumentar. Por outro lado, se errar esses passes e começar a ceder espaço, o Madureira pode acabar crescendo no jogo. O ritmo ainda não é ideal. É típico de estreia ficar nervoso. Ajustes vão acontecendo em tempo real durante a partida. E vai haver ali também muita observação técnica da partida para avaliar os jogadores que estarão em campo. Na minha opinião, o Fluminense, sem dúvida, entra como favorito nessa partida. Não só pela qualidade do elenco, mas também pelo peso e tradição da camisa. Mas é importante deixar bem claro. É estreia de temporada, time alternativo. Campeonato estadual costumam trazer jogos bem equilibrados e muito mais difíceis do que o torcedor imagina. Eu acredito no Fluminense tentando impor seu jogo aos poucos. Talvez com um pouco de dificuldade sim ali no início, mas com um grande crescimento ali ao longo da partida. E um ponto aqui é que jogadores jovens podem fazer a diferença. E a torcida vai estar de olho quem pode ser aproveitado aí nessa primeira chance do ano. Mas é isso, rapaziada. O Fluminense enfrenta daqui a pouquinho o Madureira, abrindo aí o Campeonato Carioca, e eu queria saber a sua opinião. Qual o seu palpite pro jogo? E quem você acha que pode se destacar aí nessa estreia do Flusão? Deixa aqui nos comentários. E não esquece também de deixar o seu like, que é muito importante aqui. E se você é novo aqui e acompanhou até agora, se inscreve também no canal Tricolor. Ativa o sininho para não perder nada do Fluminense nessa temporada. A gente se vê no próximo vídeo. Saudações tricolores.